Boa tarde a todos. Vamos dar início à defesa de dissertação da Rafaela. Essa é a 170ª defesa de dissertação para concessão do grau de mestre em ciências, área de física e química de materiais. A candidata é Rafaela Nascimento Faria. Ela foi orientada por mim, Maíra Nicolau de Almeida, e co-orientada pelo professor Luiz Gustavo de Lima Guimarães. E nós temos na banca a professora Gabriela Piccolo Maitan Alfenas, da UFV, e o professor Marcelo Siqueira Vale, da UFSJ. Rafaela vai ter de 40 a 50 minutos para fazer a exposição do trabalho dela, e depois a banca vai fazer a arguição. A gente tem um tempo de 1 hora para cada professor. Bom, pode ficar à vontade, Rafa. Boa tarde, meu nome é Rafaela, né? Eu vou defender a minha dissertação intitulada Imobilização da enzima beta-glicosidase do fungo Trichoderma ioannense em nanopartículas magnéticas. Eu fui orientada pela professora doutora Maíra Nicolau de Almeida e co-orientada pelo professor doutor Luiz Gustavo de Lima Guimarães. Então, a biocatálise ela tem se tornado um foco de pesquisa e de inovação, principalmente por envolver a química verde e sustentável. No nosso país, principalmente por conta da grande biodiversidade, a exploração de micro-organismos se tornou de grande vantagem para a produção de enzimas, por conta do seu alto poder catalítico, da grande seletividade, baixa toxicidade e hidrossolubilidade. O maior desafio das aplicações dessas enzimas é por conta do seu alto custo e da estabilidade em condições industriais. E por isso surgiu a imobilização como uma alternativa para amenizar esses desafios. A enzima em estudo nesse projeto é a enzima beta-glicosidase, denominada cientificamente pelo nome beta-D-glucopiranosídeo glucohidrolase, e conhecida pela Comissão de Enzimas pela numeração 3.2.1.21. Essa enzima ela é encontrada em plantas, fungos, bactérias e animais, e sua principal função é a remoção de resíduo glicosil terminal não redutor. Então, ela tem uma ação sinergética com outras enzimas celulolíticas. Como é mostrado aqui nessa figura, nós temos aqui uma molécula de celulose e, primeiramente, a primeira enzima que entra em ação são as endoglucanases, que agem quebrando ligações aleatórias na molécula, liberando, assim, fragmentos menores de celulose. Em seguida, entra em ação as exoglucanases, que agem na extremidade desses fragmentos de celulose. E é produzida a celobiose, que é considerado um inibidor competitivo do processo sinergético dessas enzimas. E a beta-glicosidase é capaz de quebrar as ligações beta-glicosídicas dessa celobiose, liberando, assim, por fim, o nosso produto de interesse, que é a glicose. Essas enzimas, elas possuem dois mecanismos de ação, que é o de inversão ou retenção da quiralidade no carbono anomérico. E a atuação dessas enzimas é por um par de resíduos ácidos e nucleofílicos, com a função de encaixar a molécula de água entre a base catalítica e o substrato, acontecendo assim a hidrólise. Então, o primeiro mecanismo que eu vou apresentar é o mecanismo de inversão, onde a base catalítica vai extrair um próton e o ácido catalítico protona a nossa molécula, liberando assim um grupo de saída. E em seguida a gente tem, né, a inversão da configuração da nossa molécula e a liberação da enzima e do produto de interesse. Nós temos também um mecanismo de ação que é por retenção, e ele ocorre em duas etapas: a glicosilação, que acontece aqui, e a desglicosilação. Então, primeiro, a molécula ela vai receber um próton, a doação de um próton, e o nucleófilo ele vai atacar no nosso carbono anomérico, ocorrendo assim um estado de transição e em seguida a desglicosilação, onde a molécula de água ataca, né, para poder deslocar o nucleófilo catalítico da glicose que tinha se instaurado aqui, liberando assim a nossa enzima, né, e o produto de interesse.
Dentre as aplicações da beta-glicosidase, as que mais se destacam, eu vou apresentar as que mais se destacam. Nós temos a hidrólise de isoflavonas de soja, que são metabólitos secundários da planta, e elas têm se destacado nos estudos por conta da prevenção de osteoporose, redução de sintomas de menopausa, diminuição de células cancerígenas e prevenção de doenças cardíacas. O problema dessas isoflavonas de soja é que normalmente ela é encontrada em sua forma ligada à glicose, e essa forma não é absorvida pelo organismo humano. Então, a beta-glicosidase ela é capaz de hidrolisar essas ligações, liberando a parte a glicona da molécula, que tem maior potencial para aplicação no organismo humano. Também se destaca a produção do etanol de segunda geração, por conta da capacidade dessa enzima hidrolisar os resíduos ligandocelulídicos que são gerados, né, na produção do etanol de primeira geração. A hidrólise de precursores beta-glicosídicos flavorizantes, dando assim mais sabor e aroma a bebidas e alimentos, e na indústria têxtil, na remoção de corantes ou até no brilho de tecidos de algodão. O fungo que produziu a nossa enzima nesse projeto foi o fungo Trichoderma yanunense. O gênero Trichoderma ele já é conhecido pela produção de metabólitos secundários, como bioagente de controle lógico e produção de enzimas. Sobre o fungo Trichoderma yanunense em específico, ainda existem poucos estudos, porque ele foi recentemente isolado, em 2002, na China, e ainda não existem muitos artigos publicados sobre esse fungo. Porém, ele já se destacou pela produção de endoglucanases e inibição de fitopatógenos. Então, como dito anteriormente, a biocatálise vem se destacando. E existe uma vantagem dos biocatalisadores sobre os catalisadores químicos por conta, né, principalmente da sua seletividade e a redução de produtos indesejados. Porém, em condições brandas, os biocatalisadores funcionam muito bem, mas quando submetidos a condições mais severas de temperatura e de pH, que seria na aplicação industrial, a sua estabilidade térmica e estrutural já não é a mesma. Então, surgiu a imobilização como uma alternativa. E outra vantagem, né, da imobilização é a diminuição da quantidade necessária de enzima para o processo, uma vez que, com a imobilização, nós conseguimos fazer a recuperação da enzima e reutilização, reduzindo, assim, o custo do nosso processo também. Existe também menor probabilidade de contaminação e os obstáculos enfrentados, né, pela imobilização é o alto custo do suporte e a perda da atividade catalítica após a imobilização. Para que não ocorra essa perda da atividade catalítica, existem algumas características que o suporte deve seguir ao ser selecionado. Dentre elas estão a insolubilidade em água, ser inerte quimicamente, ter interação com a enzima em estudo e não ocorrer alterações conformacionais na estrutura da enzima, principalmente no sítio catalítico, durante o processo de imobilização. E existem vários métodos de imobilização de enzimas. E aqui nessa figura, esses métodos são mostrados, que podem ser encapsuladas ou ligadas. Dentro das enzimas encapsuladas, existem em matriz polimérica e em microcápsula, enquanto nas enzimas ligadas podem ser coligação covalente, ligação cruzada, adsorção física e adsorção iônica. A imobilização por aprisionamento, ela vem sendo como a imobilização mais utilizada nos estudos. Porém, existem alguns obstáculos enfrentados pela imobilização por aprisionamento, que é a transferência de massa e a interferência do nosso suporte, né, na matriz. Então, surgiu o estudo das nanopartículas magnéticas como materiais para a imobilização. E dentre as vantagens das NPMs, se destacam a ligação à superfície de forma inespecífica, e dessa forma não vai afetar muito, né, a estrutura da enzima, principalmente o sítio catalítico, baixa toxicidade, facilidade no processo de separação, uma vez que ao adicionar
um campo eletromagnético, conseguimos separar facilmente a enzima imobilizada do nosso meio reacional. E a biocompatibilidade. Então, como que ocorre essa reação de síntese das nanopartículas magnéticas? Primeiro, a gente tem o nosso núcleo magnético, que são as nanopartículas magnéticas, que vão funcionar, né, como centro de deposição da sílica, porque o nosso material ele foi recoberto com sílica. A sílica se destaca, né, para recobrir materiais de imobilização por conta da sua biocompatibilidade e baixa toxicidade. Então, durante uma contínua deposição, a sílica é adicionada no nosso núcleo magnético. Simultaneamente com essa reação, é realizada a reação de hidrólise do percussor 3-aminopropil-trietoxilano, que é conhecido como APAX. Esse percussor hidrolisado, ele vai ser adicionado ao nosso núcleo magnético modificado com sílica, e criando assim, a gente vai ter, né, grupamentos amino em toda a superfície do nosso material. E agora já seria facilmente, as enzimas já seriam facilmente imobilizadas pelo material. Porém, ainda ocorre a adição de glutaraldeído por conta do impedimento estérico causado por esses grupamentos aminos em toda a superfície. Então, o glutaraldeído ele é adicionado como um espaçador para que a nossa enzima seja imobilizada sem afetar tanto a estrutura. E em seguida, né, já com o glutaraldeído no nosso material de imobilização, ocorre a adição da enzima e a enzima é imobilizada. Então, como objetivo principal desse trabalho, nós temos a síntese do nanomaterial biocatalítico com atividade de beta-glicosidases, e como objetivos específicos, nós temos produzir a enzima beta-glicosidase fúngica, purificar parcialmente a enzima, imobilizar a enzima em nanopartículas magnéticas, realizar a caracterização da bioquímica da enzima livre e imobilizada, e caracterizar a estrutura química do material de imobilização e também da nossa enzima imobilizada. Na metodologia, primeiramente foi feito o cultivo do fungo e a produção da enzima, sendo que o cultivo do fungo foi feito por fermentação em estado sólido, seguido de uma inoculação de 4 dias e a extração da enzima com tampão. Também foi realizado um ensaio de atividade enzimática, adicionando, né, o extrato enzimático junto com o substrato, que foi submetido a banho-maria, na temperatura de 50 graus, e em seguida, após a retirada do banho-maria, adicionamos o carbonato de sódio, e foi feita a leitura desse produto no espectrofotômetro a 410 nanômetros, sendo que uma unidade de enzima foi considerada a quantidade de enzima necessária para a liberação de 1 micromol de produto por minuto nas condições descritas. A quantificação de proteínas foi feita pelo método do reagente bisinconínico, e a leitura foi feita no espectrofotômetro a 562 nanômetros. Também foi feita uma purificação parcial da enzima, que ocorreu pela metodologia de cromatografia por troca iônica, utilizando-se a resina CM-cefarose, e a aplicação da amostra foi feita em um gradiente crescente de cloreto de sódio. A síntese do material de imobilização, primeiramente, nosso núcleo magnético foi sintetizado utilizando os íons ferro 2 e ferro 3, gerando as nanopartículas magnéticas, e a adição de grupamentos sílica com tetraetoxilano, e a adição de grupamentos amino com o 3-aminopropil-trietoxilano. A imobilização enzimática foi feita adicionando-se o espaçador glutaraldeído, seguido da lavagem e adição da enzima beta-glicosidase. Também foi testada a reutilização, onde foram realizados ciclos consecutivos do processo de hidrólise enzimática, utilizando a enzima imobilizada, né, com as nanopartículas magnéticas. Foi feita a caracterização bioquímica de pH e temperatura ótima, onde a temperatura ótima, no ensaio de temperatura ótima, foi variada a temperatura no ensaio de atividade enzimática entre 15 graus Celsius e 90 graus Celsius, e para o pH ótimo, variou-se o pH entre 1,2 e 8.
O teste de termoestabilidade também foi feito com as enzimas pré-incubadas a 50 graus Celsius, 60 graus Celsius e 70 graus Celsius, e também foi encontrada a equação para o cálculo do tempo de meia-vida com base nos dados coletados, né, durante o teste de termoestabilidade. Também foi feito o teste de íons e reagentes que poderiam interferir na atividade enzimática da beta-glicosidase, onde todos esses íons foram testados, íons e reagentes foram testados na concentração de 5 milimolar no meio reacional da atividade enzimática. E um controle negativo foi feito utilizando-se a enzima fervida. Foi testado também o tempo de armazenamento da enzima, que foi testado pelo período de 40 dias, na temperatura de aproximadamente 4 graus Celsius, tendo a medida da atividade enzimática de 10 em 10 dias, e realizando assim, né, o ensaio padrão da atividade enzimática. E, por fim, foi feita a caracterização química, tanto dos materiais de imobilização, quanto da enzima imobilizada, por espectroscopia na região do infravermelho. O perfil de decomposição térmica foi obtido a partir de análise termogravimétrica, e também foi realizada uma análise de morfologia por microscopia eletrônica de varredura, o MEV. Como resultado, né, nós temos aqui o fungo que inicialmente ele foi colhido no solo da Serra de São José, em São João del Rei, Minas Gerais, e isolado inicialmente com o nome identificado como SSJ2F. Posteriormente foi feita a identificação do fungo pela Universidade Federal de Viçosa e foi descoberto que esse fungo seria, né, uma cepa de Trichoderma iononense, do fungo Trichoderma iononense. Foi analisado o melhor dia de produção da enzima pelo fungo, pelo método de inoculação no estado sólido, que não necessita, né, de um meio líquido para o trânsito de metabólitos. E o farelo de trigo foi escolhido como a nossa fonte de carbono principal, sendo que o carbono é extremamente essencial, né, no cultivo do fungo e na produção da enzima, por conta da alta porcentagem de ser responsável por alta porcentagem da biomassa de qualquer micro-organismo. E a nossa enzima foi produzida, então, de forma extracelular. Nós verificamos que o melhor dia de produção da enzima beta-glicosidase para esse fungo foi no quarto dia de cultivo, onde conseguimos 0,43 unidades de enzima por ml, sendo que no oitavo dia, esse valor já passou para 0,111 unidades de enzima por ml. Trabalhos anteriores relataram a enzima de beta-glicosidase do micro-organismo Aspergillus versicolor como melhor dia de produção no sétimo dia, e outro trabalho anterior feito pelo nosso laboratório de outros fungos identificados como SSJ4F e SSJ7F também identificaram o quarto dia como o melhor dia de produção do fungo para a enzima. Foi realizada também a purificação parcial da enzima por cromatografia de troca iônica, né, uma metodologia que se baseia na atração de íons entre a resina e a nossa enzima. A resina utilizada foi a CM-cefarose, que apresenta grupos carregados negativamente, e então a nossa enzima, que tem uma carga parcial maior positiva, ficou retida nessa resina durante a lavagem com o cloreto de sódio. E em seguida, durante a lavagem com o tampão, minto. E em seguida foi feita a lavagem com cloreto de sódio, que eluiu a nossa enzima, realizando assim a purificação. Podemos observar aqui pelo perfil cromatográfico da beta-glicosidase, onde de preto está representado as proteínas, de vermelho está representado as enzimas e de azul está representado o nosso gradiente crescente de cloreto de sódio, onde que existiu um pico de proteína bem grande antes da eluição da enzima, comprovando assim a purificação parcial da enzima. Também pode ser observado 2 picos de enzima, sendo que um foi menor e aconteceu durante a lavagem de tampão, e o outro foi maior e aconteceu na concentração de 0,2 molar de cloreto de sódio.
Então, daqui nós pressupomos que existem duas formas no extrato bruto, né, da enzima beta-glicosidase, uma forma catiônica e uma forma aniônica. Outros estudos também, outros autores, demonstraram para diferentes micro-organismos outras isoformas de enzima também, sendo que para o Aspergillus niger, obtiveram no perfil cromatográfico 3 isoformas da enzima. No Tenebrio molitor, 2 isoformas, e no Camellia sinensis, 2 isoformas da enzima. Aqui é exibida a tabela de purificação que nós obtivemos partindo, né, da nossa purificação parcial. Podemos ver aqui, pelo fator de purificação, que com apenas uma etapa de purificação, nós conseguimos um fator de purificação de 16,38, o que significa que essa enzima foi purificada 16,38 vezes, com um rendimento de 55,63%. Para comparar com a literatura, os nossos dados, nós temos que a beta-glicosidase produzida pelo Aspergillus niger passou por 3 processos de purificação, exibiu um fator de purificação de 24. O Penicillium decumbens, que passou por uma etapa cromatográfica com a resina DEA cefarose, obteve o fator de purificação de apenas 8,57. Enquanto o Tenebrio molitor, com 3 etapas cromatográficas, obteve o fator de purificação de 23. A enzima foi imobilizada com sucesso, sendo que conseguimos imobilizar 0,05 unidades de enzima por ml em 40 ml de amostras adicionadas. Essa metodologia comprovou, né, que a enzima imobilizada em nanopartículas magnéticas apresentam fácil separação quando adicionado um campo eletromagnético e fácil dispersão quando adicionadas ao meio reacional, sendo assim facilitando assim a nossa reação. Foi feito o teste de reutilização, como mostrado nesse gráfico, onde a primeira utilização foi considerada 100% da nossa atividade relativa. Durante a segunda, essa enzima foi lavada e testada novamente, e durante a segunda utilização, a enzima manteve mais de 40% da sua atividade enzimática relativa, comparada com a primeira utilização. E ela conseguiu manter a sua atividade por outros 3 ciclos posteriores, conservando um pouco mais de 20% da sua atividade. Outros trabalhos realizados, né, com a enzima comercial mostraram a retenção de um pouco mais de 50% no primeiro ciclo e a estabilização por ciclos posteriores. Aqui eu trouxe um vídeo da nossa enzima, que foi gravado no nosso laboratório, da nossa enzima imobilizada em nanopartículas magnéticas, para mostrar a ação do campo eletromagnético sobre a enzima. Então, quando nós aproximamos o campo eletromagnético, a enzima ela é facilmente separada, né, do meio reacional. E podemos observar também que quando a enzima está no meio reacional, ela é facilmente dispersa. Também foi feito o teste de pH ótimo, né, onde na figura 12A nós representamos a enzima livre e na figura 12B nós representamos a enzima imobilizada, a beta-glicosidase imobilizada. Apesar da faixa de pH ótimo ser próxima para as duas formas da enzima, sendo que a imobilizada apresentou pH ótimo de 5,5 e a livre apresentou pH ótimo de entre 5,46 e 6,49, podemos observar um comportamento bem diferente para as duas formas, sendo que a enzima livre não apresenta atividade enzimática em pHs mais ácidos, abaixo de 4,5, enquanto a enzima imobilizada, apesar de não ser sua faixa de pH ótimo, consegue manter uma atividade relativa, né, nessa faixa de pH, em pHs mais ácidos. E ao tornar o meio básico, a enzima cessa também completamente a sua atividade enzimática em sua forma livre, enquanto na enzima imobilizada ainda mantemos atividade enzimática em pHs básicos e neutros. No caso da temperatura, do teste de temperatura ótima,
nós observamos, né, a temperatura ótima da enzima imobilizada e livre na temperatura de 60 graus Celsius. Porém, apesar de ser a mesma temperatura, também observamos pelos gráficos comportamentos bem diferentes, sendo que a enzima livre teve um pico de atividade enzimática em 60 graus Celsius, enquanto a enzima imobilizada teve uma faixa mais ampla de atividade enzimática mais alta. E em temperaturas abaixo de 30 graus, a enzima livre não apresenta atividade, enquanto a enzima imobilizada apresenta atividade enzimática a partir de 20 graus Celsius. Quando comparado com outros trabalhos por outros autores, nós temos, né, para a enzima produzida pelo micro-organismo Aspergillus niger, a temperatura ótima entre 70 graus Celsius e 80 graus Celsius, e o pH entre 3,5 e 5,5. Para a beta-glicosidase comercial de amêndoa doce, nós temos a temperatura ótima de 70 graus Celsius para a enzima livre e de 60 graus Celsius para a enzima imobilizada, sendo que o pH da livre foi de 4, o pH ótimo, e o pH ótimo da imobilizada foi de 4,5. E para a enzima comercial imobilizada em alginato, verificamos a temperatura ótima de 55 graus Celsius para a beta-glicosidase livre e 45 graus Celsius para a beta-glicosidase imobilizada. E o pH de ambas, o pH ótimo, foi de 6. Esses valores diferentes de temperatura e pH ótimos encontrados para a mesma enzima são comuns, justificados, né, pela diferença natural na estrutura e na sequência genética dos micro-organismos que as produziram. E assim, né, alterando a estrutura das enzimas. Também foi realizado o teste de íons e reagentes que poderiam interferir na atividade enzimática, sendo que nós tivemos aqui um aumento da atividade relativa quando na presença de cloreto de potássio e um aumento da atividade relativa quando na presença de sulfato de cobre. Todos os outros reagentes testados funcionaram como inibidores, sendo que de preto está representado a nossa enzima livre e de cinza está representado a nossa enzima imobilizada. A glicose e a celobiose já era esperado uma inibição por conta deles poderem agir como inibidores competitivos dessa enzima. A oxidação, né, a inibição por cátions metálicos também pode ocorrer para enzimas que possuem a presença de sulfidrila, carbonila, grupo amino ou histidina. O SDS, né, dodecil sulfato de sódio, cessou completamente a atividade da nossa enzima, tanto na forma livre quanto na forma imobilizada. Isso pode ser justificado por conta do SDS ser um tensoativo aniônico, então ele funciona como um desnaturante da enzima, ele é um detergente, né? A ureia também age como um desnaturante, porém a enzima ainda conseguiu manter uma faixa de atividade enzimática, apesar de ainda assim a ureia agir como inibidor. O DDT, né, o ditiotreitol, ele também funcionou como inibidor, o que mostra que as ligações de sulfeto presentes na enzima são essenciais para a enzima, ou seja, elas podem estar no sítio ativo da enzima. E por outros trabalhos também foi observado, né, o aumento da atividade relativa com os íons cobre, como mostrado no nosso trabalho, para beta-glicosidase produzida por Camellia sinensis, e com os íons potássios, também foi observado em outros trabalhos o aumento da atividade relativa para beta-glicosidases produzidas por D pseudopolimorfos. Dentre a caracterização bioquímica realizada, também foi feito o teste de termoestabilidade da beta-glicosidase, onde em A é representado a beta-glicosidase livre e em B a beta-glicosidase é imobilizada em nanopartículas magnéticas. Podemos ver que no nosso gráfico A, nós não temos o teste na temperatura de 70 graus Celsius, o que foi melhorado, né, para o ensaio com a enzima imobilizada. Isso aconteceu porque nos primeiros 15 minutos de ensaio, com a enzima livre, a atividade enzimática já tinha cessado na pré-incubação a 70 graus Celsius.
sendo que com a enzima imobilizada, nós ainda alcançamos 60 minutos de ensaio com a atividade, mantendo, né, a atividade relativa da enzima. Apesar do comportamento nas temperaturas de 50 graus Celsius e 60 graus Celsius serem parecidos, tanto para a enzima livre quanto para a enzima imobilizada, nós observamos que a enzima imobilizada consegue manter por maior tempo a atividade relativa, sendo que a 50 graus Celsius, com 210 minutos, a atividade ainda estava em 20% da atividade relativa. Enquanto para a enzima imobilizada, para alcançar a mesma faixa de atividade relativa, o ensaio alcançou 280 minutos. E para 60 graus Celsius, né, a 180 minutos, nós tínhamos em torno de 18% da atividade relativa, enquanto em 180 também se manteve 18% da atividade relativa. Porém, na enzima livre, quando nós tivemos um intervalo de 60 minutos de pré-incubação, a enzima livre tinha um pouco menos do que 40% da sua atividade relativa. E, no mesmo tempo, né, para a enzima imobilizada, a atividade relativa estava maior do que 50%, mostrando, assim, que a nossa enzima imobilizada, né, é mais termoestável do que a forma da enzima livre. E isso se confirma nessa tabela que eu apresentei, que traz o tempo de meia-vida, né, da beta-glicosidase em sua forma livre e imobilizada em diferentes temperaturas. Então, comparando a livre e imobilizada a 50 graus Celsius, nós tivemos para a livre 73,83 minutos de tempo de meia-vida, enquanto para a imobilizada 85,37 minutos de tempo de meia-vida. A 60 graus Celsius, o tempo de meia-vida da enzima livre foi de 61 minutos, enquanto para a imobilizada foi de 79,18 minutos. E para a imobilizada, né, não conseguimos calcular o tempo de meia-vida para a enzima livre, mas para a imobilizada a 70 graus Celsius, nós tivemos um tempo de meia-vida de 21,35 minutos. Também foi feito, né, como dito na metodologia, o teste de armazenamento da enzima. A nossa enzima livre é representada no gráfico A e a forma da enzima imobilizada é representada no gráfico B. A enzima imobilizada, ela retém um valor maior de atividade enzimática durante o processo de armazenamento. Porém, após 60 dias, a atividade enzimática, após 40 dias, a atividade enzimática cessou, enquanto a enzima, em sua forma livre, ainda apresentava um pouco mais de 30% da sua atividade enzimática após 40 dias de armazenamento. Também foi feito a caracterização química dos materiais de síntese e dos materiais sintetizados, né, para imobilização e da nossa enzima imobilizada, sendo que em A, de verde, é representado as nossas nanopartículas magnéticas, em B é representado as nanopartículas magnéticas modificadas com grupamentos silanóis, em C é representado as nanopartículas magnéticas modificadas com grupamentos silanóis e amino, e em D, finalmente, a nossa enzima imobilizada. Na tabela 3, podemos observar, né, que foi comprovada a síntese do nosso material, do nosso nanomaterial magnético, pelo estiramento de ferro e oxigênio representado em 665 nanômetros. Ocorreu uma deformação angular em 1.617 nanômetros, que pode ser proveniente de deformação angular de nitrogênio e hidrogênio por conta do hidróxido de amônio adicionado durante a síntese. E também podemos observar um estiramento de oxigênio e hidrogênio, que pode ser justificado pela presença de água no nosso material sintetizado, o que já poderia acontecer durante o processo de síntese. Nós temos também, né, as bandas de absorção das nanopartículas magnéticas modificadas com sílica, sendo que temos estiramentos simétricos de silício e oxigênio e estiramentos de ferro com oxigênio.
estiramentos simétricos de silício e hidroxila, e estiramentos assimétricos, né, de silício e oxigênio, representado aqui em 1095 centímetros a menos 1. Também é observado a deformação angular de CH2. Isso ocorre porque a adição desses grupos silanóis foi feita com material orgânico, então ainda nós vamos observar a presença de ligações de carbono e hidrogênio. E a presença de estiramentos, né, de grupo OH. No nosso... no caso das nossas bandas de absorção, né, para as nanopartículas magnéticas modificadas com sílica e grupo amino, representado em C, nós observamos a deformação angular próximo a 900 graus, a 900 centímetros a menos 1, e o estiramento simétrico, né, proveniente da sílica adicionada anteriormente, no número de onda de 1105, e a deformação angular também, né, de aminas primárias, nitrogênio e hidrogênio, em 1543. Nós temos também, nessa banda maior representada, o estiramento simétrico de grupo, assimétrico e assimétrico, né, de grupo CH2, de grupos OH, e estiramento simétrico e assimétrico de nitrogênio e hidrogênio. Por fim, né, a beta-glicosidase imobilizada apresentou bandas de absorção em 1026 nanômetros, um pouco maior do que quando comparadas com as anteriores, por conta da deformação angular de nitrogênio e hidrogênio, o estiramento simétrico, né, de sílica, oxigênio e sílica, e estiramentos de carbono e nitrogênio provenientes das ligações da nossa enzima. Também foi observado, por conta das ligações da enzima, ligações duplas em saturações de carbono-carbono e a presença de carbonilas. Na banda maior, estiramento simétrico, né, de nitrogênio e hidrogênio, e estiramento OH da presença de água. Também foi feito o perfil de decomposição térmica. Podemos notar aqui, primeiramente, no perfil de decomposição térmica da nanopartícula magnética sozinha, que teve pouca decomposição do nosso material, o que já é esperado, uma vez que esse material é totalmente inorgânico e apresenta grande resistência a altas temperaturas. No caso, depois da adição de grupos silanóis, da adição de sílica, nós tivemos uma decomposição um pouco maior. Isso se deve ao fato dos grupos silanóis serem adicionados com material, né, com tetraetoxilano, material orgânico, que já apresenta uma menor resistência a temperaturas mais altas. No termograma das nossas nanopartículas magnéticas modificadas com sílica e amino e nanopartículas da beta-glicosidase imobilizada, nós percebemos pouca diferença entre um e outro. Isso pode ser justificado pela baixa concentração de enzima adicionada ao meio reacional da imobilização e também pelos grupamentos serem parecidos, né, no nosso material de imobilização e na nossa enzima. Então, o índice de degradação seria parecido. Fizemos também a análise da morfologia da microestrutura por microscopia eletrônica de varredura e obtivemos essas imagens, né, de eletromicrografia da microestrutura, onde em A nós temos as nossas nanopartículas magnéticas sintetizadas. Podemos observar aqui uma superfície lisa e quebradiça, e à medida que vamos adicionando os grupamentos de modificação, no caso aqui grupos silanóis, aqui grupo amino, e no D a nossa beta-glicosidase imobilizada, a superfície fica mais granulada, heterogênea, e isso comprova, né, isso mostra que foram adicionados os nossos grupos de interesse no nosso material de imobilização.
Temos também, né, a composição elementar dos materiais sintetizados, que foram obtidos partindo das imagens de microscopia eletrônica de varredura, fazendo a análise EDS. Nós temos aqui, primeiramente, né, para as nossas nanopartículas magnéticas sintetizadas, a composição somente de ferro e oxigênio. Com a adição, né, de grupos silanóis, nós observamos também a presença de carbono e silício, uma vez que os grupos silanóis foram adicionados com material orgânico, então é natural observar, né, a presença de carbono. Temos também, quando foi adicionado, né, o grupamento amino, foi mostrado a presença também de nitrogênio, e podemos observar também que a nossa composição elementar de carbono aumentou, porque também teve a adição de maior quantidade, né, de material orgânico, enquanto o índice de ferro, a porcentagem de ferro, tende a diminuir. Também observamos o aumento da porcentagem de oxigênio, justamente por conta da adição desses grupos que mostram hidroxilas e oxigênios presentes na estrutura. Na nossa enzima imobilizada, podemos observar a presença de enxofre, então o que comprova, né, que temos ou grupos sulfidrilas ou histidinas na estrutura da nossa enzima, como mostrado na caracterização bioquímica, e observamos a presença de cloro como elementos que não reagiram por conta do gradiente crescente na purificação parcial que foi feita utilizando-se cloreto de sódio. Então, como considerações finais, né, foi sintetizado com sucesso um nanomaterial biocatalítico com atividade de beta-glicosidase, como era o nosso objetivo. Nós tivemos a comprovação da síntese desses materiais desejados pela caracterização química. A temperatura ótima para ambas formas da enzima, livre e imobilizada, foi de 60 graus Celsius, e o pH ótimo para a enzima livre obteve uma faixa de 5,46 a 6,49, e para a enzima imobilizada foi de 5,5. A nossa enzima, tanto na forma livre quanto imobilizada, teve a ativação pelos íons cobre e potássio, e também observamos, né, um aumento da termoestabilidade da estrutura após a imobilização da beta-glicosidase. Aqui eu tenho algumas referências utilizadas na apresentação e os agradecimentos, né, primeiramente à fonte de fomento, que foi a CAPES, que financiou o projeto, a Universidade Federal de São João del Rei e ao Programa de Pós-Graduação em Física e Química dos Materiais pela oportunidade de estudar esse projeto, a Universidade Federal de Viçosa pela identificação do fungo e a Universidade Federal dos Vales de Jequitinhonha e Muquiri por conta da análise de espectroscopia no infravermelho.